Olá, queridas e queridos ouvintes do podcast Trocas Preciosas. É sempre uma alegria imensa ter você aqui conosco para mais uma troca. O episódio de hoje é lentificar as mensagens do corpo para sentir e reflorestar a nossa linguagem de compreensão. Para este episódio, contamos com a presença alegre, amorosa e brincante da Andressa Sampaio. Andressa cresceu em uma casa de repouso e ainda bem cedo desenvolveu um olhar curioso sobre corpos e suas mudanças. Formou-se como auxiliar de enfermagem em 2009 e mais adiante, em uma aula de yoga, encontrou o que viria a ser a sua profissão e objeto de estudo. Atualmente, ela oferece práticas online e presenciais em Florianópolis, onde vive. A Andressa também participou conosco do episódio Corpo, o que ele tem a nos dizer, no dia 6 de março de 2023. Estudiosa, curiosa, apaixonada por histórias cotidianas e relação de corpo, mente e coletivo, a querida Andressa dividiu conosco reflexões importantes, alguns insights que têm surgido em sua vida ao acompanhar uma tribo indígena e como a arte ajuda a construir novas realidades. Desfrutem desta preciosidade. Olá, queridos e queridas ouvintes do podcast Trocas Preciosas. Hoje estamos com uma convidada que a gente ama e a cada dia tem nos tocado com a sua sensibilização e reflexões, a querida Andressa Sampaio. Ela participou conosco no episódio 12, Corpo, o que ele tem a nos dizer? Andressa é professora de yoga, estudiosa, artista, ativista e um ser incrível. Convidamos novamente a Andressa para aprofundarmos essas reflexões e contemplações do corpo. O episódio de hoje é lentificar as mensagens do corpo para sentir e reflorestar a nossa linguagem de compreensão. Antes de começarmos com as trocas preciosas, eu queria ler um poema para vocês. Você está me ouvindo? Você não para. Não liga para o tempo e nem para as horas. Pouco consigo descansar. Às vezes sinalizo que estou exausto, mas você insiste em ir além. Sinalizo que a cabeça está pesada. Pouco sou escutado. A coluna curva, as pernas compensam de um lado e de outro. Sigo arrastado. Surge a dor, mas os remédios fazem com que ela assuma por alguns instantes. E você segue sem que isso tivesse lhe causado um espanto ou reconhecimento. Não dá tempo. Vem uma nova dor e você cobre o mundo. Troco a dor de lugar, os joelhos estalam, os pés adormecem, peço água e você esquece. A pele resseca, vem um creme e esconde. Os cabelos caem, você compra um anti-queda, as unhas enfraquecem, surge uma base fortalecedora. O mundo se transformou em um esconder do que naturalmente direciona a atenção. Os alimentos são pobres em vitaminas, porque o sistema que a gente vive diz que você tem pressa e não pode pausar. Pausar é um luxo em uma sociedade que romantiza a produtividade. Te peço tão pouco. Quando está dormindo, relaxe. Quando está comendo, deguste. Quando está bebendo, desfrute. Quando eu der sinais de que estou cansado, apenas me escute. Pause. Permita-se sentir a mim em você. Seguiremos juntos até o último dia de nossas vidas. Palavras de um corpo para a mente que o acompanha. Dê, seja bem-vinda aqui novamente conosco. Muito obrigada, estou muito feliz pelo convite mais uma vez. Agradeço a Pri, a Adri. Estou completando um ano de episódio 3, né? Não lembro se era episódio 3, mas comentei aqui com elas antes que estou muito feliz de estar aqui de novo e pela oportunidade de falar, de vocês me ouvirem, vocês duas que têm a escuta tão compassiva, tão amorosa, e a todos que estão ouvindo esse podcast também por essa abertura mais uma vez. Obrigada. A gente queria começar
fazendo uma reflexão que quando a gente pensa quem somos, nos remetemos ao centro da nossa cultura e ao modo como o sistema que a gente vive entende a relação do ser e o mundo, do corpo e o mundo, do ser, o corpo, a mente e a natureza. A forma como a cultura nos influencia afeta a nossa experiência pessoal de vida, de corpo, mente e a forma como a gente se relaciona com os sistemas vivos. Podem ser outras pessoas, a natureza, os animais. E apesar de percebermos que viver nesse sistema opressivo, capitalista, que preza ao PIB, produtividade, meritocracia, ele não está dando certo, a gente ainda não sabe muito bem como transformar. Eu tenho a impressão de que olhar somente para a mente não vai dar certo. E talvez seja preciso olhar também para o corpo, para a mente junto e o coletivo. E acompanhando assim as suas aulas por mais de 2 anos, eu percebo que você sempre nos encoraja a olhar assim para esse tripé, assim, o corpo, a mente e o coletivo. Quais caminhos possíveis para a gente não negligenciar o corpo e coletivamente mudarmos as nossas relações com o corpo, a mente e o coletivo? Essa pergunta eu realmente me seguro para não usar 1 hora de podcast só nela, assim, né? Porque quando perguntam sobre caminho, eu também quero saber que caminho, né? Para não me negligenciar. Mas uma coisa que é muito importante e que é o caminho que eu faço e que para mim é funcional, então é por aí que eu vou seguir. Eu gosto muito de organizar as coisas, assim. Para a gente fazer qualquer caminhada, qualquer viagem, a gente precisa de uma organização mínima, né? Preparar uma malinha sabendo se eu estou indo pro frio do Canadá ou preparar uma malinha sabendo se eu estou indo pro calor daqui de Florianópolis. E aí, essa organização, ela serve para a gente também separar aquilo que precisa ser separado primeiro, para a gente olhar para essas coisas, até para esse tripé que a Pri falou. E aí depois a gente começa a ver em que lugar essas três coisas vão se unir, né? Então, um ponto que eu acho que pode ser o principal, assim, é olhar para esse corpo, entendendo com a sua linguagem mesmo o que é esse corpo, né? Ah, esse corpo aqui, ele tem massa, ele tem uma estrutura óssea, ele tem, né, tecidos, tem célula, a gente separa. Ótimo, essa separação, ela é funcional para a gente estudar, para a gente saber o que que é uma doença de corpo mesmo. Depois a gente vai olhar para a mente, a gente pode tentar compreender o que é essa mente, né? E aí a coisa ela já começa a ficar um pouco complexa, porque normalmente, quando a gente vai estudar a mente, a gente tem uma tendência a achar que a mente está no topo do corpo. É como se ela fosse a torre de um prédio, assim, é como eu visualizo, pelo menos, né? E ela mandasse coordenadas para esse corpo todo. Aí a gente já começa a encontrar alguns problemas, né? Porque se a mente ela tá no topo do corpo e ela tá na cabeça ou ela tá no cérebro, aí eu não consigo explicar muito bem as sensações do corpo todo, porque em alguns momentos a minha mente chega em outros locais, né? Ela transita, ela não dá só uma ordem. E aí eu acho que nesse primeiro momento essa separação de corpo e mente é muito importante assim de ser conversada. E o caminho que eu encontrei, que foi o yoga, ele não fala sobre uma mente que dá coordenada para o corpo, né? Ele fala sobre um corpo que percebe através das emoções, das sensações, dos sentidos, e de uma mente que habita esse corpo, como a Pri falou também agora no começo. E essa mente, ela não vai ser domada, né? Ela vai transitar por esse espaço, esse ambiente que está em constante transformação, né? E, e essa mente ela vai ser cooptada. Então, de uma certa forma, a gente vai separar aquela visão, que é a visão de Descartes, né? De uma mente que pensa e um corpo que executa, e vai começar a integrar essas duas coisas que têm sim as suas separações, mas são muito mais poderosas quando elas estão unidas.
no presente, assim, elas ficam muito, muito perfeitas, vira uma obra divina mesmo. E aí, óbvio, né, existem muitos caminhos, caminho do yoga, existem, eu acho que a melhor tradução seria o caminho da presença mesmo, e que a gente está treinando através de meditação. Mas aí a gente olha para essa outra parte do tripé, que é o coletivo, ou a gente pode chamar de natureza também, né? E quando a gente olha para a natureza, a gente precisa explicar então a natureza. Separou então ela ali do ladinho um pouquinho. E o que é natureza? Natureza ou natural, existem inúmeras definições, mas eu li um livro chamado Regenerantes de Gaia, e tem uma definição que eu gosto muito, que é: natural é tudo aquilo que não se controla. E quando eu li isso, eu achei, olha que curioso, que natural é tudo que não se controla e a mente também. A natureza da mente é justamente essa liberdade, né? Ser espontânea, criativa. É muito difícil difícil, quase impossível, eu imagino, né? Controlar que ela seja livre, espontânea e criativa. E aí, então, a partir dessa semelhança do que é natural e natureza com essa mente que está ali habitando esse corpo e transitando por esse corpo, a gente já começa a entender melhor o que é que a gente tem que fazer, né? Que é, a gente precisa compreender de uma vez por todas que a gente não está muito separado, né? E que essa separação ela foi acontecendo porque a gente entrou no modo de viver na normose e não na naturalidade. Muito porque nós somos seres relacionáveis, né? E porque a gente se espelha muito no movimento do outro, e se espelhando no movimento do outro, a gente começa a repetir, mas nessa ideia da separação, separando, a gente não precisou mais ficar olhando para aquilo que era o natural com uma visão de que aquilo era o correto e o certo a ser feito, né? Porque imagina. Uma vez eu li que a vergonha é um sentimento construído. E esse sentimento ele foi construído porque não era legal mastigar de boca aberta. Imagina, se mastigar de boca aberta ou determinadas coisas que você fizesse seria comparado a um selvagem. E o selvagem, que é o natural, coloca a gente numa posição de animal, né? Porque a gente gosta muito dessas classificações, dessas separações. Mas aí, se a gente olha mesmo e afunila a visão, o selvagem, ele é um movimento instintivo, intuitivo, que a gente precisa hoje, que a gente quer muito e que não tem saída, assim, gente. Ou a gente vai conectar com esse instinto, com essa naturalidade de novo, ou vai continuar acontecendo tudo que está acontecendo com a natureza, porque a gente não está olhando para ela como se isso fosse parte da gente, e a gente ainda não conseguiu entender que mente, corpo e natureza são um grande organismo, né? Então, é interessante também falar, só para finalizar em relação a isso, né, do corpo humano e essa mente que pensa, nós somos os seres que sabemos que vamos morrer, assim, né? Então, em algum nível, a gente tem um poder e o discernimento e a consciência de transformar as coisas ao redor. Então, apesar da natureza, a mente ela é uma mente livre, né? A natureza também é livre. Mas nós, como seres que sabemos que as coisas têm finitude, a gente precisa começar a cuidar e reparar. A gente precisa ter esse olhar reparador. Porque é só esse olhar da separação e esse olhar do utilitário, né? Do aquilo é separado de mim, então eu começo a utilizar isso tudo. E então, Pri, quando você fez essa pergunta sobre o caminho, o que me vem é que uma coisa que eu coloquei hoje no Instagram, inclusive, o equilíbrio não é a chegada, né? O equilíbrio é o caminho. A gente precisa olhar, então, para essa mente, para esse corpo, para essa natureza e colocar esses três no equilíbrio. A gente pode, então, separar isso para estudar, né? A pessoa que estuda só a natureza vai estudar só a natureza, mas vai começar a corpar um pouco dela, trazer isso para o corpo e,
e refletir, né? Trazer isso para essa mente consciente também. E a pessoa que estuda só o corpo, que estuda a saúde, né? O médico ele precisa começar a entender e abrir o olhar para esses outros sistemas, para esses outros corpos também, não humanos, né? E as pessoas que estudam a mente ou que estão fazendo os treinos da mente, elas precisam começar a tirar a mente dessa torre de controle, porque ou elas vão acessar, elas vão permitir que essa mente habite cada espaço do corpo através dos sentidos mesmo, que eu sinto às vezes que as pessoas meditam e têm um certo medo de sentir, sabe? Parece que medita para não sentir, justamente. Tem um medo do apego ao sentir, né? Então, ou elas vão começar a permitir que essa mente cope cada espaço e que cada espaço manifeste cada incômodo e cada incômodo manifeste alguma emoção para ver se realmente a prática está ficando boa, ou a gente não vai ter muita saída. Então, é isso. O meditador vai precisar fazer práticas de corpo, quem faz práticas de corpo vai precisar fazer práticas de mente. Quem faz prática, da natureza vai precisar fazer prática de corpo também. É o que é que está faltando, o que é o equilíbrio, né? Então, o que é que falta e o que é que eu posso fazer? E é óbvio, né, que quando eu falo dessas práticas, você não precisa fazer grande coisa, mas é de trazer a atenção mesmo, de ampliar a visão, de eu preciso agora deixar de olhar só para aquilo que eu tenho feito e olhar para esses dois outros aspectos, né? Seja a natureza, planta, rios, né? Ou os outros, né? Também. Acho que ao longo a gente vai explanar melhor sobre isso. Pegando o gancho do que você falou, assim, da importância da gente separar como uma compreensão, mas não como uma relação, né? No livro Design de Culturas Regenerativas tem uma frase que eu sempre volto nela. A maioria de nós cresceu e foi educada em uma cultura que basicamente subscreveu a perspectiva de escassez e competição, a narrativa da separação. As instituições, processos e incentivos que moldaram nossa experiência do mundo foram influenciados por esse ponto de vista e, assim, reforçaram as experiências de competição e relativa escassez. Pensando muitas vezes na forma como eu olho meu próprio corpo, ouvindo as propagandas relacionadas ao corpo e bem-estar, e até escutando amigas falando sobre as próprias visões de corpo, é como se a gente tivesse já condicionado ao que falta, assim, como se a gente já tivesse esse olhar sobre aquilo que falta. Como que a gente pode resgatar ou cultivar um olhar de apreciação ao nosso corpo, compreendendo a sua inteligência infinita e a capacidade de regeneração e até mesmo um meio para que a gente possa alinhar assim, corpo e mente. Essa pergunta sobre a falta, ela sempre me pega assim. Se você me conhece, se você já entrou em contato comigo através de algum lugar e você não me ouviu falar sobre a casa de repouso, é que algo aconteceu de errado, né? Porque eu sempre vou falar sobre isso. E essa pergunta ela me leva para esse lugar, assim, da Andressa criança que cresceu numa casa, vendo várias senhoras e senhores e percebendo desde criança uma espécie de lamentação, porque aquelas senhoras elas não tinham mais o corpo que elas tinham antes, uma lamentação pela falta, né? E aí era uma lamentação pela falta de possibilidade de fazer aquilo que elas faziam quando elas eram mais novas, ou pela falta de ter feito mais do que elas poderiam ter feito outras coisas, elas não fizeram, né? Então é interessante porque agora a sensação que me dá, né, isso sempre teve aqui, né? A gente sempre olha para o que está faltando e porque parece que também focando na pergunta anterior, quando a gente fala de caminho, é como se a gente sempre tivesse que chegar em algo lá na frente, e esse algo que está faltando fizesse com que a gente. Na verdade, esse algo que está faltando é o que está lá na frente, né? Então, é muito interessante porque um pouco a resposta da primeira pergunta, ela vai trazer essa completude, ou essa integridade, ou esse eixo, que é um eixo de que já está tudo aqui.
Só que para a pessoa perceber que não é o que falta a problemática, né, ela precisa começar a olhar como ela está agora, ela precisa compreender o que ela tem. E ela precisa trabalhar com um pouquinho da satisfação do que ela tem e aceitar que isso que ela tem é muito bom já, né? E aí eu falo das idosas porque o idoso que sofria mais, assim, e que pelo menos expressava esse sofrimento mais, ele estava extremamente apegado a esse corpo, a essas condições que ele tinha antes. É como se numa vida toda ele nunca tivesse contemplado que as coisas estavam terminando, acabando, mudando e que acabariam mesmo, né? Faltaria em algum momento. Vai faltar, gente, vão faltar muitas coisas. Vai faltar um pouco de vivacidade, vai faltar o elemento terra, vai faltar a escuta, né? A audição vai faltar. E então você precisa ir treinando para aquilo que você vai ter. Sei lá, a gente vai ter muitas linhas de expressão, a gente vai ter muitas pelancas. E não só isso, a gente vai ter muita experiência, a gente vai ter muito mais tempo de vida, né? Tempo de existência, e a gente vai ter muito mais consciência, muitas vezes, sobre o nosso caminho, assim. E para os jovens, quando eu penso na falta, é difícil você esperar algo diferente de alguém, de um jovem que está no Instagram o tempo inteiro, que está nas redes sociais, se a gente já não está olhando isso, né? E quando eu falo a gente, quem veio antes, que não tinha nem o celular, né? Eu sou de 91. Se a gente já não estava olhando, não está cultivando esse olhar de estou satisfeito e presente com o que eu tenho agora, né? Como que eu ensino isso? Como que eu passo isso para as pessoas? Eu vou continuar alimentando esse lugar de que falta, de que falta, de que falta, e por isso, inclusive, a gente tem tantos casos agora de jovens não vendo o sentido em estar vivo, assim, né? Mas quando você me fez essa pergunta, me veio um outro questionamento, assim, e às vezes eu gosto de responder com uma outra pergunta, que é, será que a gente está condicionado à falta mesmo? Ou a gente está desviando o olhar para o que temos e é seguro que temos, né? O olhar para aquilo que a gente tem e é seguro que a gente tem. Que foi justamente isso que eu disse, né? Será que a gente realmente está apegado a algo que nos falta e a gente precisa buscar como um propósito ou até no corpo, que é tipo, o que mais eu posso preencher e posso colocar, ou a gente não está querendo olhar para aquilo que está dado e que estamos fadados, assim, a viver, que são essas coisinhas simples, tipo, talvez a gente adoeça, talvez meu corpo envelheça, talvez eu morra. Será que essa falta ou essa aspas, né, esse apego ao que está faltando, como se eu sempre precisasse de mais, realmente é isso? Ou não seria uma forma de, se eu tiver com o olhar no que está faltando, eu não preciso olhar naquilo que já está dado e que eu sei, né? Porque, de novo, nós somos seres que a gente sabe bem, assim, que a gente tem um início, a gente tem uma caminhadinha e se tudo der muito certo, a gente vive bastante para onde é que a gente está indo. Então eu trago esse questionamento assim também, que é eu sinto que quem está muito apegado à falta é quem não está olhando agora o estado presente, olha tudo que eu sou e tenho, e mais do que eu tenho, né? Tudo que eu sou, e aí eu gosto de usar o sou alma, sabe? Tudo que eu sou aqui tem muita presença, né? E ou não está olhando para algo um pouco mais lá para frente, né? E quando olha para esse algo mais para frente, é de novo esse olhar mais utilitário. E eu não sei se eu consegui responder exatamente o que você me perguntou. Não conseguiu, sim. E é interessante porque o que me veio na mente é que talvez esse olhar mais fantasioso de buscar aquilo que falta é porque talvez a gente tenha esperança que aquilo que falta nos traria mais segurança, né? Porque a gente olhar para aquilo que a gente já tem, ele dá. A gente não tem segurança, não é garantido, né? O corpo E, vai ficar doente. e por que, Pri e Adri, olhar para aquilo que a gente tem faz com que a gente tenha que trabalhar com a fermentação daquilo, né? Também.
ficar. A gente já conversou muito sobre isso. Numa prática de Hatha Yoga, quando a gente permanece no Kumbhakasana ou no Adho Mukha, a gente tem que ficar com com aquele incômodo ou com aquela sensação e sem raga e sem doeixa. Essa que é a grande pegadinha. Porque se a gente olha com doeixa, que é a aversão, a gente começa a criar um ranço, vai dando uma raiva, vai dando um negócio estranho. E se a gente olha com apego, a gente começa a se iludir, fica iludido e deludido, fica, ai, nossa, como eu sou boa nisso, aí vai indo pro ego, né? Então, o ficar é o grande treino, de novo, o que é o caminho? O caminho é a caminhada, é caminhar. O ficar é esse treino. Se eu fico, eu começo a olhar, então, como eu sou completa, né? Como eu sou completa de até. E eu estou dizendo de mim, né? Eu sou uma mulher, eu tenho os meus dois braços, eu tenho as duas pernas. Eu falo, eu escuto, eu percebo pelo corpo. Mas eu fico contemplando muitas vezes, e se eu não tivesse, eu acho que esse exercício é um ótimo exercício para as pessoas, todas que estão escutando esse podcast de já que você está tão apegado com aquilo que falta, contempla se algo faltasse em você que assim realmente fizesse uma diferença. Eu penso assim, eu converso muito com as minhas alunas sobre isso, que é, e se eu não tivesse os movimentos, sabe? Que é muito precioso para mim. E se eu não pudesse respirar? Sabe? Ou e se eu perdesse a visão? A gente já fez uma prática, né, Pri, no yoga, de ausência da visão. E inúmeros cenários, né, sobre a falta. E se acontece alguma coisa com alguém? Eu contemplo isso sobre meu pai, sobre a minha família. É muito preciso, assim. E aí pode parecer, algumas amigas falam, ah, você é um pouco mórbida. Eu não sei se eu sou um pouco mórbida ou se eu não sou um pouco realista, assim. E essa realidade, ela é um pouco dolorosa, eu sei que ela é. E eu, samsara, né, gente, é um pouco doloroso, mas eu acho que é isso. Será que a gente realmente está olhando para a falta, tentando buscar alguma coisa, ou a gente não está conseguindo ficar com a realidade dada, que é, putz, como ser humano, eu penso, eu sei o que realmente faria falta. Eu não quero envelhecer e eu não gostaria de ser uma senhora, apesar de eu ser bem nostálgica, eu gosto de voltar nas fotos atrás e ver como eu era antes. Eu não gostaria de ser uma senhora é, apegada à Andressa de agora, entendeu? Eu gostaria de ser uma senhora vivendo a velhice e contemplando o corpo de senhora e experimentando as coisas de senhora e até ficando com as dificuldades de senhora, sabe? E eu acho que é um pouco isso. O jovem, ele só vai conseguir compreender isso melhor se quem veio antes conseguir trazer essa visão primeiro, né? Sim, total. Tem um livro muito bom do Alexandre Coimbra Amaral, que é Toda Ansiedade Merece um Abraço. E aí tem uma parte que ele fala sobre as sensações, né, os sentidos. Aí ele coloca assim, os cinco sentidos são instrumentos para sentir a vida. Os cinco sentidos são o que nos conecta ao que há de mais humano em nós. Como que você tem feito e estimulado as pessoas ao seu redor a perceber e contemplar esses cinco sentidos, que nos é tão precioso, e ao mesmo tempo, muitas vezes a gente nem nota, né? A gente nem percebe. Eu tenho brincado, assim. Eu tenho testado, explorado, estranhado. E fazendo isso, e brincando, né, explorando esses cinco sentidos em mim, igual eu falei agora há pouco, a gente precisa começar a contemplar e fazer uso também dessas ferramentas que nós temos, né? Já que eu tenho a visão, eu vou, sei lá, abrir e fechar os olhos, eu vou enxergar, vamos ver se o direito enxerga direito e esquerdo, como ele enxerga. Vamos testar fazer Nadishodana, vamos ver como é que a narina direita recebe esse ar, como a narina esquerda solta e vice-versa, né? E eu tenho desafiado as pessoas ao meu redor a testarem também, a brincarem, explorarem esse corpo através desses sentidos para fazer sentido estar aqui também. Não dá para ter medo de sentir, porque é isso, a gente tem alguns caminhos, né? Que é reificar os cinco sentidos e começar a achar que a gente é aquele sentido, né? Eu sou aquilo que eu vejo, eu sou aquilo que eu ouço, eu sou aquilo que eu sinto, né? A gente começa a confundir isso, quando na verdade, isso tudo me molda e me transforma, né? E me forma também,
mas eu não sou nem aquilo que eu vejo, nem aquilo que eu ouço, nem aquilo que eu falo. Isso tudo, né? Se a gente for realmente separando, e aí sempre voltando àquelas perguntas anteriores, a gente vai sempre brincado. Eu olho, eu afunilo a visão, eu verifico mesmo, eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto. E aí depois que eu sinto, opa, agora eu vou dando um passo para trás. E aí lá de trás eu vou ver que, olha, não sou aquilo ali que eu senti, aquilo que eu ouvi. Mas enquanto eu estou nesse corpo humano, e eu tenho essas possibilidades, né? Eu posso explorar e eu posso brincar. E uma coisa que, quando eu falo brincar e explorar, me vem muito a criança mesmo, de não abrir mão dessa parte de mim que já corpou o corpo de uma criança. Eu não abro mão de explorar e olhar como uma criança. Porque, imagina, nossa, é chato, né? Eu tenho 30 anos. Se a gente olhasse e falasse assim, um adulto, ele costuma olhar da forma como a criança olha, né? Cinco sentidos, eu tenho visão, tato, paladar, olfato, paladar, tato, visão e o que que faltou? Disso. Audição. E a criança e o adulto, ele tem os 5 dias da semana, eu brinco. Ele tem segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E tem os outros dois que ele vai reclamar de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então a criança, ela está explorando os 5 sentidos e o adulto, ele está sendo explorado pelos 5 dias da semana. Mentira, não é exatamente isso, mas a gente está um pouco nisso, né? Tentando sair dessa lógica. E se a gente não brinca um pouco, se a gente esquece que a gente é esse corpo de criança que está sentindo e isso tudo, a gente para de ver sentido. E quando a gente para de ver sentido, a gente vai ter que chegar na terapeuta e vai falar: não, eu tenho tudo, mas eu não sei porque eu tô triste. Eu tenho tudo, mas eu não sei porque, sabe? Ou isso, né? De você nunca estar satisfeito. Você não consegue estar satisfeito num corpo que não vive plenamente, né? Que não sente plenamente. E plenamente é justamente sentir todas as sensações, é experimentar todas as sensações. E o adulto, ele precisaria, então, né, explorar como uma criança e entender que agora, como um adulto, ele tem uma consciência. Então, essa consciência é eu exploro sabendo que eu não sou o que eu ouço, o que eu vejo, o que eu falo, mas que tudo isso me molda e também constrói e moldam outras pessoas, né? Então eu vou usando essa consciência que eu tenho do meu próprio corpo, dos meus sentidos, para me relacionar com as outras pessoas também, basicamente. Você me fez agora, surgiu, ouvindo você, que a criança ela sente e depois ela pensa sobre, né? A gente pensa para depois a gente sentir, né? E o quanto que a gente precisa resgatar essa sutileza, assim, que é a gente sentir e depois a gente pensa, sem pensar em Sim. definir, mas a gente contemplar aquilo que a gente sentiu. E a criança, ela questiona também, né? A criança, ela, é uma característica assim que toda criança que eu admiro muito são crianças muito perguntadoras. E aí faz aquelas perguntas que eu olho, eu acho lindo quando uma criança me pergunta alguma coisa que eu não sei responder. E Uhum. quando eu sei responder, eu gosto tanto de brincar e de explorar os sentidos, os meus e os das crianças também, que às vezes eu sei responder e aí eu me questiono se eu realmente sei. Eu falo, não, não é possível. Ela perguntou isso, mas a gente tem que dar uma resposta, né? Será que eu sei mesmo? Essa pergunta, a resposta para essa pergunta. E é isso, né? A gente fica numa posição de quem sabe já muita coisa. E sabendo muita coisa, a gente não precisa explorar e estranhar mais, né? Acho que eu falo muito isso do estranhar, porque explorando os 5 sentidos a gente se estranha, a gente estranha o mundo e é super necessário. E estranhar é justamente o que a gente precisa para, nem sei se existe essa palavra assim, mas para entranhar, né? A gente vai então olhando para as entranhas e vai entendendo um pouquinho mais, assim, melhor como é que a gente funciona. Então penso que é isso. Muito bom ouvir tudo isso. A minha consciência aqui ficou me tramando, vamos dizer assim, porque eu tenho passado por processos físicos, esses todos que você mencionou, de da gente olhar porque por algo que está faltando no corpo, que você tinha e você não tem mais, né? E até mesmo a mobilidade, né?
Eu que venho assim de uma atividade física muito intensa, eu sempre pratiquei esporte, então eu sempre comuniquei muito bem com o meu corpo e de repente agora eu percebo que essa comunicação em algumas partes ela está tendo um entrave, sabe? Está tendo um bloqueio e com isso eu estou tendo algumas dificuldades, né? E daí eu acho que vem o ego preso, né? No sentido, você não consegue, mas aí eu sei que eu tenho que olhar para isso assim, mas eu preciso tirar a rigidez desse meu ego, eu preciso flexibilizá-lo para eu poder continuar, mesmo que seja com pouco, né? Com esse pouco que eu posso me mover, com esse pouco que eu posso usar o meu olho ou um outro olho, ou minha audição ou a outra. Então, é, é exatamente como você disse, né? É o ego que vem e ele quer mexer com você e dizer, olha, você não pode mais fazer isso. Mas o teu corpo e um outro lado de você diz assim, não, você vai lá, e você pode, né? Mas aí você percebe que realmente você não tem mais essa mesma condição. Mas, Adri, isso é uma coisa que eu escuto muito das alunas aqui, e principalmente no presencial, eu ouço muito, que às vezes a gente precisa mesmo do contato com alguém que está vendo a importância disso, né? Desse mover tapa, dessa disciplina, desse. É forçoso, assim, a gente precisa sair um pouco, e, nossa, vai mover um monte de coisa. Mas eu escuto muitas alunas falando sobre, antes eu tenho determinado diagnóstico, né? Eu tenho determinada questão na coluna, então eu não poderia fazer isso, e de forma alguma extensão, ou de forma alguma determinada, né, postura. E aí eu sempre tive muito medo, ou muito receio, e a gente troca muito sobre isso, eu e a Pri, sobre se esse receio, ele é ego, ou esse receio é o receio da mente que mente. Né? Tipo, você Porque pode o se machucar, né? corpo, isso, e aí o corpo, ele começa a acreditar no receio da mente. Uhum, E aí o que pode, então, olha só que interessante, às vezes você vai entrar em contato com alguém que vai te dar um pouquinho de coragem. uhum. E esse alguém pode ser alguém, você olha ao redor, eu sempre lembro da história de Buda, né? Que, encontre alguém, traga um grão de mostarda de alguém que não sofreu, né? De cada pessoa que já sofreu nesse seu sofrimento, você sempre vai encontrar alguém que tem uma questão também, e essa pessoa, ela vai te trazer algum nível de coragem. Talvez você tenha encontrado já a Pri. Eu acho que a Pri é um bom exemplo para coragem, assim, né? Mas, e aí as alunas falam muito, e elas comentam, falam, nossa, de antes eu tinha alguns medos, assim, e eu vi que o movimento ele não acontecia porque já tinha o medo antes, né? Então Uhum. eu nem me permitia, porque já tinha esse receio antes e porque óbvio, tem essa consciência de que tudo mudou e esse corpo ele tá diferente mesmo, e a gente não vai Sim. negligenciar o que o corpo está dizendo, mas a Uhum. gente vai olhar para ele igual a gente fazia na casa de repouso, assim, Dona Neuza Aparecida, minha tia, que é dona da casa de repouso Santa Monice, ela fazia ela fazia o que eu chamo de tapa mesmo, assim, que é a disciplina. É olhar para o idoso e falar: opa, 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 vamos abrir essa janela, vamos levantando da cama, não vai dormir à tarde, não. Vamos secar um talher. Esse movimento inicial, ele é bem importante para a gente perceber essa coragem e perceber que, na verdade, o corpo ele estava respondendo a essa mente mentirosa, muitas vezes, né? É uma não Então, reação, né? isso, exatamente. E Uhum. aí, às vezes, você precisa de entrar em contato mesmo com alguém que tá fazendo algo antes, né? Não sei muito bem como explica isso, mas porque aí você começa a confiar na sua Uhum. condição atual, no seu corpo atual, e aí você vai olhando e falando, mente, que é aquilo que a gente falou na primeira pergunta, né? Vem corpar aqui, corpa esse corpo. Tipo, vem explorar esse corpinho de agora. Desse jeito, com lesão na L1, tem gente que me traz todas as lesões, né? Explora. Então vamos ver essa vértebra, vamos olhar para ela. De não posso fazer extensão, a gente olha, sabe? É isso, trazer o olhar mesmo, observar. E É aí importante. sempre vai ser em algum nível, sempre vai mexer com um pouquinho de incômodo, até que aquilo vire um cômodo e você deite e fique maravilhosa, e fique achando muito gostoso, né? Mas é isso mesmo. Com certeza.
Como a arte lhe ajuda a cultivar uma linguagem mais sutil e secreta de sentir o corpo e então cuidar? A arte me ajuda muito. A arte é a definição assim da arte. A arte ela tem o poder de construir uma nova realidade, né? E construindo novas realidades, porque se a gente tem diversos artistas por aí, a gente, já falei isso hoje, nós que somos seres relacionáveis e que aprendemos a nos mover e a andar olhando aquele primeiro cuidador, né? A gente tem os traços dos nossos pais ou de quem criou a gente. Olhando essas realidades diversas, a gente acessa um pouquinho dos mundos diferentes das pessoas. E é isso que está faltando na nossa vida, assim. A gente gosta muito de ver pelo nosso ângulo, pela nossa perspectiva, de ter certeza, ter razão, e de gosto disso e não gosto daquilo. E a arte, ela é a linguagem que constrói a cultura, né? Essa linguagem que constrói a cultura, eu estou aqui nesse espaço, quem está me vendo, a Adria está me vendo, eu estou no Centro Cultural Veras, e no primeiro andar do Centro Cultural Veras tem os expositores, e tem um quadro aqui atrás de mim, e esse quadro, só de olhar para ele, eu já me sinto mais feliz, às vezes eu me questiono, quem fez esse quadro? Eu conheci a pessoa que pintou. Olhar para uma arte ou ouvir algo que foi criado, ler uma poesia, são linguagens diferentes para a gente acessar essas coisas todas que a gente está tentando acessar aqui, né? Emoções, sentimentos. Aposto, assim, né? Que a gente assiste uma peça de teatro e a gente vê a personagem, o personagem, logo a gente se identifica, né? E aí, então, a arte é olhar melhor para si mesmo. Eu falei agora há pouco de estranhar e entranhar. A arte é completamente isso. A gente olha para algo que está sendo manifestado ali pelo outro, pela escrita, pela pintura, pela música, e através, pelo som, né? E através disso a gente conhece novas realidades e também se conhece um pouquinho melhor. Porque essa linguagem que vai acessar suas emoções, seus sentimentos, é inevitável. E eu acho que é por isso também que ela tem esse poder de construir a cultura, né? Ela cria realidades e constrói a cultura. E o que é cultura? É esse amplo, e aí, de novo, a gente volta lá para a primeira resposta, esse amplo que é o todo, extremamente necessário. E para mim, como professora de yoga, é impossível olhar para qualquer coisa de uma aula sem trazer assim algo antes já foi visto na arte. E aí é um pouco a sensação que me dá quando eu estou dando aula é que eu estou atuando mesmo. Então eu sinto, eu percebo aquilo é verdadeiro, mas eu estou atuando, eu estou trazendo isso que já foi visto. E de fato, né, quando a gente pratica, a gente está trazendo aquilo que já foi visto. E a pessoa que está assistindo também, imagina, né? Quem pratica comigo está me copiando. Eu estou fazendo uma mímica ali, né? Uma atuação e a pessoa está corpando aquilo que eu gostaria que ela corpasse naquele momento. Então, é extremamente importante. E eu acho que sem a arte a gente fica muito limitado, assim, e muito só na gente, né? Acho não, é certo. Eu acho que na arte é como desenvolver uma sensibilidade mais profunda em relação ao teu corpo e ao que você está ali vivendo. É uma abordagem mais para promover essa consciência corporal, te dando bem-estar e ao mesmo tempo faz a transformação pessoal. Eu acho que é mais ou menos isso que acontece. Você sabe que me veio aqui, e eu gostaria de complementar com essa frase, porque surgiu, enquanto eu falei, repeti arte várias vezes, me surgiu aquela frase: a arte existe porque a vida não basta, acho que é de Ferreira Goulart. E essa frase, eu já questionei ela algumas vezes, né? De como assim a vida não basta? Só que a vida é do jeito que a gente vive, né? Essa vida que eu olho do meu ângulo, não basta. A arte existe porque essa vida não basta. Existem muitas formas de viver. Muitos. Você pede para alguém desenhar, uma criança vai desenhar uma flor de um jeito, a outra vai desenhar de outro jeito, uma vai interpretar, né? E é isso, a vida vista de um ângulo só não basta. A gente precisa ver de muitas formas
E estranhar para entranhar, de novo. Verdade. Como a convivência com os povos indígenas tem transformado a visão de corpo e relação com ele, e a integração do corpo e mente, a relação com o tempo e com os outros corpos. Nossa, a convivência. Eu tenho frequentado uma aldeia, a aldeia Guarani, Iguaporã. Fica em Amâncio. E assim, primeiro que é um mérito e muita honra fazer parte ali, de poder entrar e observar. Então, essa convivência, que são de poucas horas que a gente, né, a gente passa algumas horas em alguns dias do mês ali, essa convivência, ela me traz um olhar de que como eu sou um homem branco mesmo, assim, como eu sou uma mulher branca, porque primeiro eu quero anotar tudo, eu vejo como eles se movem, como eles expressam, como eles rezam, como eles se unem, e eu fico querendo anotar isso em cadernos e escrever um livro, assim. E eu já entendi agora algumas coisas. Eu sei que eu fico o tempo inteiro entendendo e desentendendo, mas eu entendi algumas coisas e uma delas é de que não adianta, você vai escrever e não é sobre isso. Você tem que observar mesmo. Então, quando eu falo que eu estou honrada e que muitos méritos mesmo, assim, deu muito certo a minha vida já até agora, porque eu posso entrar nesse espaço para observar, que é isso que o povo guarani me ensina muito, né? Então, observar o quê? É observar esse corpo que está integrado à natureza. Esse corpo que reza e conversa com os elementais que dão a vida para a gente, né? Para o fogo, para a água, para o ar, para a terra. É observar o que é fé, e toda vez que eu vejo a fé deles, eu não consigo separar da lógica da fé da Elizabeth, porque é a mesma coisa, é diferente, mas é a mesma coisa. É uma coisa inexplicável, assim, mas essa é uma fé que ela não é sobre uma deidade, ela é uma fé de quem está em movimento, assim. E o que me deixa mais impressionada, na aldeia é o tempo mesmo. E eu talvez vou arriscar dizer que é o que eu tenho mais aprendido, né? Junto com a observação, essa observação do tempo. E quando eu falo tempo, o tempo do relógio, para mim, né? E o tempo clima. Primeiro, porque o clima para eles, como eles estão integrados, eu olho às vezes no frio, as crianças estão descalças e eu vejo como a gente foi ficando frágil, assim, de verdade. Como a gente fica doente muito fácil, porque a gente tá, né, tipo, se paramentando mesmo. E óbvio que são outras formas de viver. E como quando acontece alguma coisa, assim, né, quando a chuva cai, quando surge um trovão, eles são tão íntimos, eles são tão parentes, o ser do corpo humano com o trovão que cai com essa chuva, que às vezes a gente olha e fala, nossa, tá chovendo, e fica, causa uma preocupação assim, e eles respondem muito calmamente, bem baixinho, é água, tudo bem, tipo, fica muito tranquilo. É uma coisa assim, ou não sei, às vezes eu tenho a impressão de que se tivesse, né, quando o fogo se manifesta, ainda que fossem labaredas, assim, pegasse fogo, é fogo. É o nosso taita, nosso, não, é o avô fogo, tá tudo bem. Tem uma tranquilidade, assim, uma tranquilidade diante das impermanências. E em relação ao tempo horário, eu já compartilhei isso uma vez com a Priscila, que eu fiquei bem impressionada uma vez na aldeia que eu vi uma das lideranças da Tijari, que é uma senhora, Dona Rosa, e aí ela abaixou na minha frente, eu vi um relógio bem grande no punho dela, e eu falei, que engraçado, ela tem um relógio, mas eu sei que ela não se baseia muito no horário, no ponteiro que está contando, igual a gente se baseia muito nas horas, porque eu tenho reunião. Eu sei que ela não se baseia, porque às vezes a gente tem um temascal marcado, né, que é a cerimônia do útero da Pachamama, e esse temascal ele não acontece na hora que for combinado e tá tudo bem, assim, vai acontecer a hora que der para acontecer, às vezes vai chover mesmo, vai cair água. E então, essa integração com o todo
a forma como eles se movem ser através da observação traz primeiro, os mais novos eles vão aprender pelo exemplo, não pelo que eu falo. E isso a gente perdeu já. Parece que a gente precisa muito dizer e ensinar de um jeito muito controlador até. Eles não têm essa coisa do controle. Eles têm, obviamente, né? Eles têm a liderança, eles respeitam a liderança. E essa liderança é o protetor desse grupo. E eu acho que tem isso também, que é honrar e rezar a liderança. Eles têm isso muito forte. Mas principalmente essa observação do presente, essa observação do tempo, assim, é extremamente precioso. O que isso me traz, assim, para quem olha corpo em movimento e para quem tem esse olhar, assim, de corpos que estão mudando, envelhecendo, né, e passando por todos os processos que tem que passar, é uma serenidade guarani, assim, nossa, eu repito muitas vezes internamente que eu sou muito grata de poder observar que eles não vão falar alto porque deu vontade. É como se o Guarani ele abrisse a boca para falar quando o espírito se manifesta, né? Quando realmente a fala vai fazer sentido. Tem um termo, e eu faço parte desse grupo agora, e também esse grupo me coloca mais em contato com outras tribos e com outros indígenas, que é o movimento Bem Viver. Talvez vocês já tenham escutado falar, né? Tiago Ávila também está ali à frente. Eles falam muito sobre a fala do bem viver. A fala do bem viver é uma fala amorosa. Se você escuta alguma coisa e você não concorda com aquilo, você pode em seguida contribuir com uma sugestão. Então, a gente tem uma dificuldade, isso para mim lembra algo também muito guarani, que é eu escuto, eu discordo, então eu trago uma solução, uma sugestão. E a gente não, a gente quer reclamar, a gente quer falar, a gente quer manifestar por manifestar e fazer birra. Porque é como se a gente não soubesse ficar. O Guarani sabe ficar. E ele é a prova de quem sabe ficar, né? O indígena, ele sabe ficar. E, infelizmente, ele tem ficado nessa posição de resistir há muito tempo. Eles estão resistindo, né? Eles estão existindo nessa resistência. E o que é doloroso, assim, também, né? Mas tem essa plenitude, tem essa serenidade, tem essa tranquilidade e essa fé, assim, de que as coisas estão transformando. Eles cantam muito também. Então, acho que olhando e convivendo com o indígena, a gente tem muitos, muitos caminhos e muitas formas de. Não dá para copiar, assim. Acho que você teria mesmo. Não, não se copia. Mas observando, você vai acessando essa sutileza. É algo muito sutil mesmo. Eles são grandes maestros, grandes professores. E é isso aí, para mim, como uma professora, que também quero ser uma grande professora, né? Estou aqui, e mais do que querer ser, eu gosto de. Eu pego isso, observo. Então, olho para quem está se movendo na minha frente, respiro e observo. Não preciso ficar tirando conclusões. Eu sei de algumas coisas, eu posso contribuir, mas com essa fala do bem viver, né? Eu posso sugerir, eu posso trazer talvez um outro olhar para essa pessoa, né? Recomendo a todos, quem tiver a oportunidade, de entre em contato com esse saber que é o saber da terra, assim. E olha que curioso, né? Quando eu falo saber da terra, imagina, o Guarani ou outros indígenas, eles são essa conexão com todos os elementos. A sensação que me dá é que quando eu estou ali na aldeia, o tempo ele passa num outro ritmo. Esse tempo do relógio passa num outro ritmo, ele fica lentificado, existe a lentificação, o corpo percebe lentificado, eu lentifico. Então, sentir dentro da aldeia é bem diferente. Lembro até do livro, acho que é Banzeiro, da Eliane Brum, que ela fala, não lembro agora se ela estava na Amazônia, mas ela fala sobre as picadas dos pernilongos, né? E sempre que eu estou na aldeia, eu sou muito picada e eu lembro sempre do livro, porque lá a gente é obrigada a sentir, mas eu perdi completamente o que eu estava dizendo agora. Por que que eu falei isso de sentir, Priscila? Por que que eu falei dos pernilongos? Eu acho que é sobre a lentificação, assim, você estava falando Isso, do a processo. lentificação, exatamente.
Então, até as picadinhas do pernilongo, elas são muito mais incômodas. Você escuta o pernilongo, né? Aquela sensação. O pernilongo é um ótimo exemplo para olhar a lentificação, né? Porque ele tá ali, ele tá voando rapidinho, mas é um som aterrorizante, né? E é um espaço em que a gente vai explorar esse ficar nessa lentidão, assim, nessa coisa que é morna, e quando eu falo morna, é um morno bom. É um morno que faz com que. Eu gosto de usar bem esse morno, é um morno de. Tem uma amorosidade, assim. E essa amorosidade, a gente precisa olhar para essa sensação do morninho mesmo, e um Guarani, ele me traz muito isso. Né? E essa conexão dos elementos te colocam diretamente com esse estado do ficar, não tem saída. Eu fiquei aqui te ouvindo e desde a nossa primeira pergunta sobre esse reconhecimento de diferentes formas de sentir do corpo, e eu fiquei pensando nessa tua convivência enquanto você falava, eu fiquei aqui com uma curiosidade. Com a convivência com eles, como que eles tratam o corpo físico, emocional e físico, mas dentro de um corpo de dor? Você falou, você chegou a dizer que eles tratam um pouco com sensibilidade, com serenidade, mas existe algo mais? Eu falei sobre o canto, porque o canto é o rezo, né? Quando eles cantam, Uhum, eles rezam. E eu falei sobre a fé, e eles têm fé nos elementos. uhum, Mas o que são esses elementos, né? O tabaco é extremamente precioso para um Guarani. Então, eu vou cometer provavelmente alguma gafe quando eu falar o nome desse instrumento, mas é assim, né? Eu não sou Guarani, estou aprendendo também as palavras, e aí eu preciso também honrar esse lugar de quem está aprendendo. sim, Eu não sei se é petenguá, é o cachimbo, aquele cachimbo onde eles colocam esse tabaco, né? O tabaco, ele é curador, e o tabaco, ele traz o dom da fala, assim, né? Quando você consagra, não gosto de usar muito o fuma, mas quando você consagra esse tabaco, ele já traz uma clareza de pensamento. Então, é muito interessante pensar que as nossas medicinas, o tipo de medicamento que nós usamos, muitas vezes a gente olha e fala, é o correto. E o que a gente faz com a medicina, que é a medicina tradicional, indígena ali, né? O tabaco, a gente transforma numa droga. A gente coloca coisas, né? De novo, uhum, seguindo a lógica do eu quero produzir mais e quero utilizar mais, e aquilo vira vira outra coisa. Esse tabaco, então, que é o tabaco puro ali, dentro desse cachimbinho, ele traz, e aí eu tô realmente arriscando pelo que eu sei, né? Dizer sobre essa parte mais mental e psicológica, ou essa parte mais interna, né? Porque seria muito bonito ouvir mesmo deles o que vem dali, né? O que é que surge. Mas eu sei que o tabaco ele traz essa fala bondosa e amorosa, então é como se fosse um grande purificador já. uhum. E ele é um purificador e protetor, né? Quando tem alguém que está doente do corpo físico, eles fazem um rezo nessa pessoa, então a pessoa fica sentada, e aí muitas pessoas vêm fazendo ali a ritualística toda desse rezo, mas com o tabaco, com a fumaça do tabaco. Esse tabaco é extremamente protetor e ele é extremamente curativo, assim. Curativo. Tanto é que as crianças da aldeia consagram o tabaco, né? Então, quando você chega no primeiro momento, você fica super, né? A gente olha e fica super assustado. E a gente esquece que as crianças da nossa aldeia consagram açúcar, muito açúcar, né? Mas é engraçado, assim, olhar dessa forma. E lembrando também que o tabaco, ele não é tragado diferente de fora. Esse tabaco, ele é realmente consagrado, né? Então, existem, acho que inúmeras formas, mas essa fé do rezo guarani, o cantar, eles cantam para se curar, eles cantam para honrar, eles cantam para proteger, né? Eu penso que esse cuidado, eles estão menos interessados
com o corpo bem menos interessados com o corpo grosseiro, mas eles têm toda a ritualística deles. Eles estão integrados, né? No próprio Pugerê, no Uhum. Temascal, eles precisam ir até o rio, pegar as abuelas, que são as pedras, pedras grandes, e levam essas pedras. Eles dançam, esqueci de um detalhe que não é um detalhe, eles dançam muito. Né, tem as danças dos guerreiros, as meninas dançam, a cada cerimônia tem muita dança. E eles conversam também. A gente escuta o silêncio guarani e parece que eles falam muito no silêncio, mas existe essa possibilidade que é isso que a gente não consegue entender. Por isso que eu falo que é tão difícil explicar isso. E teria que perguntar para eles e provavelmente eles vão falar, então você tem que vir rezar com a gente para entender um pouquinho melhor e ainda assim não saber explicar. Eles conversam com o avô fogo. E aí eu fico me perguntando, será que faz sentido quando a gente escuta sobre suicídio, né? A gente tendo bastante notícia de suicídios nas aldeias, né? Será que faz sentido a gente olhar de fora e querer levar um terapeuta ali? Será que você entende que são camadas bem. A gente está querendo colocar alguma coisa que parece que faz sentido para a gente, mas eles rezam para um fogo, eles rezam para a terra. Eles se sentem amparados ali, então talvez tenha alguma coisa a mais, né? Talvez a gente de fora não esteja já protegendo esse grande corpo que é o que oferece a sanidade, a tranquilidade para eles, sabe? Eu penso que fica difícil você receber conselho do fogo ou ou da terra, se ao redor está todo mundo destruindo, se você está o tempo inteiro procurando o seu território, você não consegue sentar e rezar. Então, aí depois a gente vem com a solução. Nós somos muito bons em trazer a solução, mas a gente não olha para a raiz mesmo. E eles estão bem interessados em olhar para a raiz. Então, os corpos, eles são bem diferentes dos nossos corpos, né? Eles não estão Uhum. realmente apegados num corpo fitness, né? As mulheres, elas são mulheres de corpos normais, e é difícil explicar o que é isso, mas o que são corpos normais? Corpos normais. Não tem uma. E eles, obviamente, têm tudo que a gente tem e que eu acho que é correto de ter do querer se paramentar, né? Eles colocam as penas, eles fazem as pulseiras, os brincos, e eles utilizam o corpo não de forma utilitária, né? Eles vivenciam esse corpo, até na arte de fazer pulseirinha de miçanga, em cada coisinha ali, dá para ver que eles estão muito dentro do corpo que eles habitam, assim, eles estão habituados e habitando aquele corpo humano indígena. E a gente falta bastante, assim, para a gente estar. Penso também que estar habituado a esse corpo tem muita relação com estar habituado à natureza. Acho que a gente tem que fazer um podcast só dessa sua vivência. Eu acho que tem que chamar alguém para falar aqui sobre, porque é muito Exato. lindo. Como o olhar para corpos diferentes nos ajuda a compreender os nossos próprios corpos e como a nossa forma física é transformada de acordo com as experiências vividas. Vamos entrar em Stanley Kellerman e o corpo como um processo, porque é isso, né? O corpo é um processo do tempo. Ele está em constante transformação. Que lindo, que maravilhoso e que bom. Imagina se a gente fosse estático e meio quadradinho. A gente tenta a todo custo colocar ele meio quadrado, mas aí ele vai assumindo formas diversas. E é isso, né? Olhar para, compreendendo que corpos estão mudando, e aí, até para quem está escutando, se você tem dúvida, veja como é que você acorda, e veja daqui meia hora, e veja depois de 40 minutos, e veja quando você almoça, e veja quando você não almoça, seu corpo está sempre assimilando e se formando e sendo construído através de algo que aconteceu antes, e sendo formado e construído para algo que acontecerá. Então, eu não sei se é Regina Fabre ou se é uma frase, inclusive, do Stanley Kellerman mesmo, falam sempre do corpo é o processo do tempo e o corpo cria formas que antecedem e sucedem os acontecimentos.
eu amo ver dessa forma, porque se a gente olha para algo estático, a gente pode achar, de novo, a gente vai voltar para aquela problemática do corpo tem um problema que é só dele. A gente abre, a gente tira e acabou. Mas se a gente começa a olhar que esse corpo assume formas diferentes o tempo inteiro, e essas formas elas dependem muito de, sei lá, alguém me chamou de bonita, alguém me chamou de feia e eu vou mudando. Hoje tá sol, hoje tá chovendo. Como é que eu me sinto quando tá chovendo, né? Trazendo essa visão para os elementos e para a natureza. E acho que isso é uma boa coisa, assim, para olhar para esse corpo que está mudando. Como é que você fica no frio? Como é que você fica quando está quentinho? Quando o seu corpo vai se adaptando àquele clima, como é que você entra? Em que estado você fica, né? Compreendendo essa maleabilidade, esse movimento, a gente começa a olhar melhor para o movimento do todo, que existe a impermanência, gente, não tem saída não. Ela tá tão ali fora que ela tá aqui. E aí existe, né, de novo trazendo esse nome, que vocês sabem bem que nome que eu vou usar, é coemergente mesmo, não tem saída. Eu vou olhar e eu vou ver a chuva e vou, de repente, não gostar dela, e logo eu já vou estar naquele estado de quem tá chovendo. Ou eu vou estar na lua minguante e logo estarei no estado de estou minguando. E se eu começo a entender que é assim, aí eu vou, então, me adaptando, né? Vou como a natureza mesmo. Imagina, nós falamos, antes de entrar aqui para gravar, né? A Adri trouxe, as estações da natureza, como nós, né? E para mim é muito isso, o corpo em processo e o tempo em processo, respeitando o processo do tempo, você não vai ter comida toda vez. Você não vai ter abundância em todo o clima, né? Você vai ter o período de colheita, isso também conectando à aldeia indígena, eles respeitam muito isso, eles plantam o milho, a semente nativa, né? Eles vão ter o período do trabalho, de plantar, eles vão ter o período de colher, vão rezar enquanto plantam, vão rezar enquanto comem. E a natureza também se move assim, né? Tudo está se movendo assim, não tem escapatória, né? Então, não adianta eu achar que eu tenho um corpo que ama sol. Eu tô lembrando da Bia aqui, que é muito vir para praia. Não adianta eu olhar e pensar, eu quero muito praia, e eu tô no Canadá. É um pouco isso. Então, você pode sonhar, claro, você pode querer muitas coisas, e você pode preferir, inclusive, tem que preferir. A gente precisa compreender que esse corpo em movimento, inclusive, fala muito bem sobre evolução, né? Eu falo disso bastante nas práticas, que é um corpo, ele tem uma inteligência que ele faz de tudo para manter o equilíbrio, né? Já falei disso naquela outra gravação, mas ele faz de tudo para evoluir. Então, aquilo que deu errado, não tem por que repetir. Porque se a gente for olhar, aquilo que dá errado oferece algum dano para a gente nega, né? Eu vou usar o exemplo de uma invertida. Eu faço uma invertida e eu passo na invertida, eu vou morrer, eu vou cair, ou alguma coisa assim. O nosso corpo, ele compreende alguma informação, e quando você entra de novo nessa invertida, você pode entrar com bastante medo, com muito mais medo, inclusive, mas uma parte do seu corpo está pensando que eu não quero cair, eu não quero morrer, tipo, eu quero me preservar, eu quero ficar bem. Então, seu corpo, ele pensa mesmo, ele tem essa autonomia também, né? Ele pensa. E olhar para corpos em movimento e esses corpos como um processo, perceber que todas as coisas estão assim, como é que eu estou integrada, então essas coisas todas estão se movendo e honrando também que eu não vou ser a mesma o tempo inteiro e que ótimo que eu não vou ser a mesma, né? E tem uma coisa que eu queria dizer sobre isso do corpo que está evoluindo, ele não quer repetir padrão, que a gente tem que tomar muito cuidado só com a linha tênue entre o eu não vou repetir aquilo que deu errado e o estado de normose que eu já falei naquele outro episódio, que é, às vezes a gente não quer fazer algum movimento ou determinada coisa, não porque a gente tá com esse corpo que está evoluindo, né? A gente está nesse corpo criando forma
formado ali, né, e evoluindo. A gente está nesse receio homem branco, e aí eu tô falando homem branco sempre, assim, mas nesse receio nosso, juruá, assim, de quem obedece à mente, de quem pensa muito, e não instintivo, intuitivo, natural, que a gente falou lá atrás. Né? Se a gente começa a olhar para a natureza, o natural é esse corpo que se move, que transforma, e as coisas todas desse jeito. Por que então que a gente vai estar no estado de normose fazendo as mesmas coisas todos os dias? E por que então que a gente não vai brincar como é enxergar com o olho direito com o olho esquerdo? E por que então que a gente não vai usar as duas narinas? E por que então que a gente não vai se mover de jeitos diferentes? E para finalizar isso sobre esses corpos em movimento, veio agora uma imagem, né, que eu também compartilhei uma vez. Eu estava num lugar aqui em Florianópolis e vi um quadrinho falando fazer alguma coisa, vou ser ruim fazendo alguma coisa nova ou algo do tipo, eu não lembro exatamente. Vou ter coragem para fazer determinar alguma coisa para ser ruim nessa coisa, né? Eu não lembro exatamente como era essa frase. Mas o corpo que se move em processo, ele vai acessar coisas em que ele não vai ser bom também, né? Em que ele vai estar aprendendo, ele não vai ser expert. Esse corpo que já está expert demais nas coisas, ele já está muito quadradinho. Então a gente precisa olhar para esse corpo que se move, porque realmente, assim, um pássaro, se ele não caça, se ele tem um período de abundância, mas ele tem um período de minguar, de recolher, ele precisa se adaptar ao minguar e recolher. Você acha que para ele foi confortável estar nesse estado? Mas agora não tem jeito, ele tá, né? E para não ficar muito assim cor-de-rosa também, essa ideia de que, ai, nossa, você tá comparando o tempo inteiro com bichos, né? Eu não sei, não tá cor-de-rosa, né? Não tá cor-de-rosa, de tipo. É que fica essa coisa, então você tá comparando com bichos, né? E é como se fosse muito simples. Não é muito simples. Eu imagino que a gente olha também para isso que tá fora, como é a história da grama do vizinho é sempre mais verde, né? Às vezes a gente olha e pensa que pro pássaro é fácil se acomodar, pro urso é fácil hibernar. Ele já faz isso há muitas vidas, mas você já ficou sem comer muito tempo? Você já passou frio muito tempo, né? E, enfim, então olhar para esse corpo que está em movimento é reconhecer a impermanência e é reconhecer em mim mesma também que tudo está em constante transformação, então a gente não olha mais para os seres colocando eles em caixas quadradas de essa pessoa é ruim e ponto final, essa pessoa é minha melhor amiga e ponto final. A gente cria essa maleabilidade da natureza mesmo, né? Vai ficando um pouco mais flexível. Então, ainda que o corpo não esteja flexível, sempre vai ter uma flexibilidade interna, assim, dessa consciência que está integrada com o movimento do todo, né? Penso nisso. Ai, é uma pena tá acabando. Já te disse várias vezes, minha vida ficou muito melhor depois que eu te conheci, assim, eu acho que tem muitos processos que, que vêm se transformando e acho que uma super oportunidade de contemplar a vida com mais realidade, assim, com mais pé no chão e tendo a oportunidade de conhecer e, e manifestar aquilo que é natural, não só através de uma mente que não para, assim, mas através de uma interpretação do que o corpo também está querendo dizer. Eu tenho aprendido isso muito com você. E eu acho que uma das coisas assim que eu tenho mais aprendido é que os desconfortos que surgem no corpo e que a mente vai assimilando são excelentes oportunidades de aprofundar, assim. Porque eu lembro que quando eu procurei o yoga, era muito para me sentir bem, assim. E aí a gente começa a categorizar, né? Tipo, todos os asanas, isso me faz sentir bem, isso aqui me faz sentir bem.
Só que através do seu olhar muito lúdico para os processos, pelas conversas, pela integração com a natureza, eu tenho percebido que os incômodos que surgem quando eu estou em alguma postura são excelentes oportunidades, assim, presentes para que eu possa realmente respeitar esse corpo que se movimenta e que a minha mente habita, assim. Então é uma super mudança, assim, de paradigma, porque eu acho que talvez muitas pessoas como eu vão buscar práticas de corpo pensando só no externo, assim, mas existe muitas camadas, assim, que a gente pode acessar através dessas práticas de corpo, assim, para que a gente possa conhecer a nossa mente, que informações o corpo nos passa, né? Ele tem uma inteligência, assim, e aos poucos eu consigo acessar e olhar para as pessoas, assim, para os corpos, né? Que é a primeira coisa que a gente vê, assim, que é o externo, a gente não vê a mente das pessoas, mas curiosa porque aquilo tem uma história, aquele corpo tem uma história, assim. Então, isso tem me ajudado também a me relacionar com as pessoas com mais abertura e curiosidade. Eu te agradecer muito, assim, por tudo, né, que eu tenho aprendido com você e por todas essas informações que você trouxe, assim, hoje para cá, essas vivências, né, porque talvez nem todo mundo tenha oportunidade, mas de alguma forma de conhecer uma tribo, tudo, mas de alguma forma acessa assim a nossa imaginação, a forma como você vai contando, vai acessando tipo o nosso corpo, você vai sentindo, nossa, como será o tempo do relógio, tudo. Então esses detalhes vão fazendo com que a gente imagine, e mesmo que a gente não tenha a oportunidade, mas a gente chega um pouco mais próximo assim de uma realidade que talvez nem todo mundo tenha a oportunidade de vivenciar. Nossa, Pri, enquanto você falava, só para também finalizar, agradecendo, né? Uma qualidade da Priscila, gente. Quem está ouvindo esse podcast, vocês precisam saber disso, e a Adri vai concordar com isso, eu sei. A Pri, ela tem uma escuta, assim, realmente, eu sinto que é realmente genuína sempre, muito amorosa, muito acolhedora. Às vezes eu falo alguma coisa e eu me perco e a Pri me ajuda a voltar e eu falo, olha, ela estava prestando atenção. É muito interessante. E às vezes eu sinto que eu tô falando alguma coisa e penso, será que ela vai me interromper ou vai falar alguma coisa em seguida, né? E não, ela escuta, pode falar, fica à vontade. Não tem muito esse lugar de já tirar alguma conclusão, ainda que eu saiba que é isso que a gente faz e que naturalmente isso acontece, né, internamente, tem essa escuta que é eu estou bem disposta a te ouvir, fale, fale, que é um problema, porque pode ser que ela escute horas também. Mas eu estou falando disso porque, será que vai voltar? É sobre a escuta. Eu quero que volte porque é importante isso. Eu não tenho certeza se era isso, eu também queria dizer isso, mas é porque, sim, é isso. A gente está num podcast, né? E imagina, essa conversa ela está acontecendo cada uma de um lugar. E uma vez eu vi a Regina Favre, que é essa corporalista, né? Essa professora falando, ela que fala dos corpos como processos. Ela falou sobre a gente aprender agora essa nova linguagem dos corpos que se conversam, esse grande organismo chamado internet, ou Spotify, ou podcast. A gente tem novos organismos para conhecer. E aí é muito importante que porque faltou isso no começo, assim, desse encontro, eu sinto que falta isso, que é quando a gente começar a ouvir qualquer pessoa falando, né, ainda trazendo essa coisa do agora eu consigo entender que os corpos estão mudando, então eu consigo respeitar que cada pessoa tem um movimento, né? Quando eu começo a escutar, ou quando eu vejo alguma coisa, quando eu percebo os meus sentidos, né? Eu posso fazer isso de uma forma, assumindo uma postura de observador também, que é isso que a gente faz numa prática de yoga. Eu estou sempre um pouquinho mais neutro, no estado sátrico, no meio do caminho e não querendo ir para as pontas, né, nos extremos.
Então, essa qualidade da Pri me ensina muito e contribui muito, assim, para o trabalho que eu faço, porque muitas vezes eu vejo algo ali, né, escuto algo que o aluno me diz, mas imediatamente eu vejo a minha mente fazendo o movimento do vamos dar a resposta. E aí, essa qualidade faz com que eu questione, que eu estranhe e eu fique um pouquinho mais. Então, eu peço muito, para quem chegou até o fim desse episódio, que a gente também comece a experimentar essas sensações, a sensação da audição, desse lugar, que é de um lugar de um eu não estou esperando alguma coisa daqui. Ainda que eu tenha procurado, né? Eu não tô esperando tirar alguma conclusão disso daqui, né? Eu tô aqui, assim, eu tô percebendo esse som, né? E eu acho que isso é extremamente positivo, assim, porque a gente começa, então, a olhar para as pessoas que se movem de formas diferentes e a gente começa a olhar que essas pessoas, elas têm os sentidos e esses sentidos também percebem de formas diferentes, né? Muitas vezes a pessoa ela vai te ouvir e ela vai ouvir já numa reatividade, então você começa a se relacionar melhor já, né? Alguém precisa ter essa consciência primeiro. E aí acho que as relações todas ficam melhores, assim, ficam mais tranquilas também, né? Se eu olho e eu já consigo visualizar desse lugar de postura de observador, mas eu sei que aquela pessoa talvez não esteja vendo do lugar de observador, ela já esteja mais inflada, a reação dela não pode não ser justificável, mas eu vou compreender melhor, né? Eu vou ter assumido a postura de observador no meu corpo, mas também diante dessa pessoa. Algo na relação vai mudando, né? E aí isso é muito positivo. Então, eu queria também agradecer por isso, né? Pedir, fazer esse convite também para as pessoas que estão escutando para treinarem explorar esses sentidos todos do corpo, mas esse sentido relaxado e sátrico, assim, né? Que está aqui percebendo e não querendo chegar a algum lugar. Agradeço. Obrigada. E complementando o que você falou, uma das, vamos dizer assim, habilidades, né, da Pri em relação à escuta é que ela consegue silenciar a voz interna dela para o outro poder chegar e poder falar. Tanto do primeiro podcast como para esse, eu, eu percebo uma linguagem muito sutil, nossa, tanto desse primeiro, que é quase um ano, para esse agora. E carregado mais ainda dessa sensibilidade do movimento. Mas aquele movimento, você não é movimento abrupto, é um movimento sutil. Obrigada. Eu que agradeço. O movimento abrupto, ele é um movimento pouco natural. O Exatamente. movimento sutil, esse movimento delicado, é o movimento de uma bailarina, é o movimento de um pássaro, né? Uhum. É o movimento do flow, para mim, essa é aquela palavra de esse movimento que ele parece. Então, ainda que a gente olhe a tempestade, se a gente observa mesmo a tempestade, ela não é uma coisa raivosa, né? Ela tem ela tem a delicadez da fluidez, né? É por isso que eu estou em movimento, eu busco esse movimento também, né? Porque às vezes a gente fala aqui e aí pode parecer que, entendeu alguma coisa. Gente, estou buscando entender também, estou buscando o movimento da chuva, do rio, o movimento do fogo, né? Acender com fogo, prender com ar, a estabilidade, a segurança do elemento terra. E tudo isso são os movimentos de fluidez, né? É isso. Obrigada. Você acaba de ouvir mais um episódio do Trocas Preciosas, produzido e editado por Adriana Oliveira e Priscila Almeida, com a participação especial da convidada Andressa Sampaio. O tema de hoje foi lentificar as mensagens do corpo para sentir e reflorestar a nossa linguagem de compreensão. Para ter acesso aos nossos conteúdos, nos acompanhem pelo Instagram, @trocaspreciosas. Também nas principais plataformas de veiculação de podcasts ou em nosso canal no YouTube, Trocas Preciosas.
Obrigada por sua companhia e até o próximo episódio.